E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves, de Sociologia para o Ensino Médio. Vamos aqui orientar o plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, iniciando aqui o volume 2. Daremos aqui continuidade a partir da semana 3, de diversidade e desigualdade na sociedade contemporânea. E nessa abordagem trabalharemos aqui sobre a socialização e identidade de gênero, uma discussão para promover reflexões críticas, principalmente da desigualdade de gênero nas relações do masculino e do feminino. Ao trazermos então os textos propostos aí no PET de vocês, trazemos aqui inicialmente a frase de Simone de Beauvoir, que diz: "Não se nasce mulher, torna-se mulher". Essa frase nos remeterá aqui principalmente essa primeira discussão, desigualdade de gênero, conceitos básicos. Para contextualizar e entender a desigualdade de gênero, temos que observar questões que estão ligadas diretamente à socialização. Então, nessa problemática de entender a desigualdade de gênero aqui, a gente vai entender primeiramente esse processo da socialização e da identidade de gênero, onde entra a questão aqui de entender as diferenças de gênero que não são biologicamente determinadas, mas são culturalmente produzidas. Mas como assim? Não tem diferença entre homem e mulher? Sim, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Sim, há diferenças biológicas entre homem e mulher, mas as condições de o que é feminino, o que é masculino, ela é construída socialmente, ela é construída culturalmente. E é aí que entra uma questão para entender a origem dessa desigualdade que vamos refletir à frente. Como entender a influência social na identidade de gênero flui por meio de diversos canais. Como também entender aqui os estudos sobre a interação entre pais e filhos, por exemplo, mostram diferenças distintas no tratamento de menino e menina. É algo para a gente começar a entender essa construção do mundo masculino, do mundo feminino, na socialização de gênero. Quando a gente coloca essa questão menino e menina, são guiados por sanções positivas e negativas, algo que a gente vai chamar aqui também a atenção. Por quê? Porque entra essa questão do que é permitido ou não permitido, dependendo se você nasceu biologicamente homem ou nasceu biologicamente mulher. Dessa forma, é conduzido os conceitos do que é masculino e do que é feminino. Essa construção, ao longo do tempo, por mais que ela houve modificações, ela ainda perpetua ideias presentes, principalmente marcadas no machismo na sociedade, o que vai produzir essa desigualdade lá na frente. Então, nessa discussão, vamos aqui analisar a desigualdade de gênero e seus conceitos, com a questão de entender que o sexo se refere à diferença física e biológica entre os membros de sexo masculino e do feminino. Gênero, por outro lado, é um conceito social. É um termo que se refere aos aspectos culturais e sociais associados ao fato de ser pertencente ao sexo masculino ou feminino. Essa proposta aqui é entender essas manifestações sociais da identidade de gênero, que entra aí fatores, expectativas culturais e sociais que constituem o papel social de gênero, que se refere à forma como a sociedade espera que uma pessoa se comporte pelo fato de pertencer ou o sexo masculino ou o sexo feminino. A gente vai perceber que em determinada sociedade, alguns costumes presentes em outras não vão ser tão características dessa questão de gênero, essa ideia do que é masculino e feminino, de uma forma muito certa. Isso é construído socialmente, como por exemplo a questão do modo de vestir, a ideia de comportamentos, até mesmo a fala do indivíduo. É muito comum, por exemplo, as pessoas terem uma reprovação maior em mulheres que falam palavrões, por exemplo, do que homens. É a ideia do comportamento, do modo de falar. Outra questão também é uma questão de discussão, participação de um debate político ou uma discussão simples, aí, por exemplo, sobre futebol. Existe uma construção social na nossa cultura, principalmente aqui refletindo a cultura ocidental, a cultura brasileira, que esses assuntos não é tão comum ter figuras femininas, ou seja, não pertence à ideia de mundo feminino nessa construção de gênero aqui em questão. E aí entra uma discussão como o machismo está aí presente nesse ponto. Outro ponto para a gente analisar aqui é que o gênero é uma forma significativa de estratificação social.
que entra aí uma discussão sobre a desigualdade de gênero, ocorrente porque os homens e as mulheres são socializados para papéis diferentes, são orientados nesse processo por sanções positivas e negativas, forças sociais aplicadas que correspondem ou limitam o comportamento. Entra aí, novamente, essa reflexão que estamos colocando. Porque a gente tem ainda um número muito pequeno de mulheres participando da política, porque nós temos ainda um pequeno de mulheres sendo maior protagonista naquilo que elas fazem, porque existe uma questão hierárquica ainda do machismo, principalmente nessa construção social que é imposta a partir a casa e a rua, onde o mundo fora da casa ele tem um pertencimento maior do mundo masculino, diferente do mundo dentro da casa, a ideia de trabalhos domésticos, né, que limitando, muito presente na ideia feminina. E aí a gente vai perceber que a gente repete, reproduz isso de uma forma simples, muitas vezes na sociedade, como usar em qualquer profissão, principalmente as profissões fora de casa, sempre identificada pela ideia da masculinidade, ou seja, quando você vai referir a um trabalhador, por exemplo, uma classe ali em questão, você usa o gênero masculino, é o dia do professor, é o dia do trabalhador, são termos que vão sendo no campo masculino. Diferente, por exemplo, do trabalho doméstico. Porque quando você vai referir ao trabalhador doméstico, ou seja, né, empregados e empregadas domésticas, a gente usa o termo empregada doméstica. Raramente vamos usar o conceito de empregado doméstico nessa questão. Entra aí para perceber como isso também é construído socialmente. E a gente perpetua isso em nossas falas, por exemplo. Então, entra aqui uma reflexão já inicial para entender essa desigualdade de gênero. Novamente aqui mencionando, isso faz parte de um processo de socialização. A socialização designa o processo que introduz uma pessoa à sua cultura e na qual aprende a viver em sociedade e a decodificar as formas de fazer, de agir, de pensar e de sentir do seu ambiente social e cultural. Como menciona o sociólogo canadense Guy Rocher. Entendendo então o processo de socialização, onde as pessoas constroem a sua identidade social, interiorizando normas e valores e os saberes que lhe permitem entrar em relação com outros, estar ali presente dentro de um grupo, dentro de uma sociedade. Essa ideia então do processo de socialização, ela traz e reproduz valores então culturais, sociais. E quando a gente está falando de valor cultural, social, não quer dizer que isso seria algo bom, benéfico sempre. É entender aí que esses valores reproduzem também a ideia do machismo na sociedade, que pode ser o valor daquela sociedade. E é algo para a gente refletir aqui, quando estamos falando aqui desses impactos na socialização e identidade de gênero, principalmente marcado a questão da desigualdade. Outro ponto para a gente trazer aqui uma leitura importante para esse momento é as mudanças sociais na vida das mulheres. A gente tem que trazer aqui que houve um grande avanço, principalmente na sociedade moderna, do papel da mulher na sociedade, da atuação mais ativa, da participação na política, da atuação no mercado de trabalho fora de casa, e principalmente dessa liderança, não só no âmbito familiar, mas também no âmbito social. Esses pontos são fundamentais para a gente observar essa evolução, essa transformação, que veio com muita luta, que veio com muita participação política das mulheres. A imagem aí embaixo traz um pouco dessa reflexão dos movimentos feministas, né, marcado principalmente no final do século XIX, já com o movimento operário feminista em alguns países aí pelo mundo, mas que fortaleceu principalmente meados do século XX, de certa forma em todo o mundo aí surgindo grupos, movimentos feministas importantes nessa discussão. Para essa reflexão então da mudança social na vida das mulheres, trazemos aí 3 pequenos textos: As Mulheres em Risco, As Mulheres e o Mercado de Trabalho e As Mulheres e a Produtividade. Dentro da abordagem, então, das mudanças sociais na vida das mulheres, trazemos aí 3 pequenos textos para refletir sobre essa questão das mulheres na sociedade contemporânea, as mudanças, mas entender ainda os grandes problemas e desafios que elas enfrentam. E aí, no primeiro texto, inclusive, trazemos dados aí bastante negativos presentes na sociedade contemporânea a partir de entender as mulheres em risco, com dados aí, por exemplo, da ONG Catalyst, onde aponta que 50% das mulheres na União Europeia denunciam algum tipo de assédio sexual no local de trabalho.
Já nos dados aí mundiais, a Organização Internacional do Trabalho indica que 50% das mulheres já foram vítimas de assédios sexuais, mas a maioria não denuncia por falta de provas. É algo para a gente começar a refletir esses dados também no contexto do mercado de trabalho. As mulheres começaram a ocupar os postos do mercado de trabalho fora de casa, porém sentem ainda o peso da sociedade machista presente na sociedade, onde nesse ambiente que ela deveria ser valorizada, ali onde ela deveria ter um respeito e ter a equidade junto com seus colegas de trabalho, ela sofre assédio sexual. Trazendo dados então do IPEA, Estudo de Pesquisa Econômica Aplicada, 67% dos casos de violência contra as mulheres são cometidas por parentes próximos ou conhecidos da família. 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes e apenas 10% dos estupros são notificados. Ou seja, nós temos aí dados bastante críticos em relação à questão da mulher na sociedade brasileira. E é algo para a gente começar a observar de uma forma mais crítica para entender que, por mais que houve grandes mudanças significativas, mulher mais atuando na sociedade, situações ainda marcadas historicamente ainda na sociedade, como a questão dos abusos sexuais sofridos pelas mulheres, nós temos aí dados altíssimos na realidade brasileira. Outra questão aí para a gente analisar é que entre as mulheres pretas e pardas brasileiras aumentaram 54% em 10 anos, entre 2003 a 2013. São dados aí segundo o mapa da violência de 2015. São dados que chamamos a atenção para questões anteriores quando falamos sobre estratificação social, que para uma mulher na sociedade ela sofre um impacto muito grande, ela sendo ainda uma mulher preta ou parda, ela sofre muito mais na sociedade. É para entender que na nossa sociedade nós temos aí a questão da misoginia e nós temos aí também a questão do racismo. Outra reflexão aqui para trazermos é a mulher no mercado de trabalho, onde trazemos aqui números bastante interessantes em relação a essa questão. Por mais que nós vamos ver também aqui números que apontem grandes conquistas e avanços da mulher no mercado de trabalho, é importante observarmos também alguns números que mostram ainda um grande desafio dessa igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, algo mais justo também para a gente refletir também o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e o combate também dessa desigualdade, desse desequilíbrio salarial e de acesso, como nós vamos observar aí em questão. Números que chamam a atenção, inclusive, é a questão da formação superior, por exemplo, onde 58% dos universitários no Brasil eram mulheres no censo de 2010. E aí nós temos outros números também interessantes nessa questão. As mulheres são hoje 43% dos empreendedores do Brasil. Aí nós chamamos os números negativos em questão. Desde que essas mulheres empreendedoras, só 20% delas faturam mensalmente superior a 30 mil, número inferior, inclusive, a dados dos homens. Onde a gente também pega questões onde apenas 2% dos presidentes das 250 maiores empresas brasileiras, segundo o levantamento de 2013 da consultoria By Company, são mulheres. Ou seja, a gente tem aí outro número para a gente observar que, por mais que as mulheres estão buscando se capacitar, por mais que as mulheres estão se tornando cada vez mais empreendedoras, nós temos aí números negativos em relação a isso. E aí, chama atenção também quando vamos observar outros setores. E eu peço a vocês, façam as leituras nos textos para vocês entenderem como esses números chamam a atenção no Brasil, onde nós temos grandes pontos positivos do avanço, do acesso das mulheres aí no mercado de trabalho, conquistas aí garantidas, mas ainda falhas por não ter ali uma equidade entre homens e mulheres de fato. E aí, o ponto aí fundamental para a gente refletir isso é a questão da média salarial feminina, onde corresponde a 74,5% da média salarial masculina, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, de 2014. É um número ainda longe de uma equidade. Por mais que houve avanços, pelas políticas nacionais que nós temos hoje, sendo que algumas delas ainda sendo ameaçadas de perder, não vamos ter aqui uma igualdade salarial entre homens e mulheres fazendo a mesma função. E aí nós não estamos falando da questão de capacitado ou não, ou de dar conta de fazer aquilo ou não. Nós estamos colocando aqui as pessoas que fazem a mesma coisa, produzem a mesma coisa, mas recebem de forma diferente. É algo para a gente chamar atenção. Onde há um desequilíbrio nessa questão, onde você vê cada vez mais o esforço da mulher sendo empreendedora,
se capacitando, mas quando se fala da questão de acesso à renda, ela ainda vai ser inferiorizada, não pela sua capacidade, mas por esse pensamento ainda presente do machismo, onde a concepção do masculino para o feminino tem uma desvalorização do feminino. Por fim, nós trazemos aqui o texto As Mulheres e a Produtividade nesse contexto das mudanças sociais na vida das mulheres, onde trazemos dados do relatório de 2012 do Banco Mundial, apontando que as mulheres representam 40% da mão de obra no mundo e que 43% da força de trabalho atualmente e que mais da metade dos estudantes universitários do mundo são mulheres. Isso aí é algo para a gente observar essa busca que as mulheres estão colocando no mercado de trabalho, né? Se preparando mais, se esforçando mais, tendo ainda um grande desafio. Por quê? Porque se você pega esses dados, aí chama atenção, onde mais da metade dos estudantes da universidade do mundo são mulheres, porém o acesso no mercado de trabalho não chega a 50%. É algo para a gente também começar a trazer uma criticidade por trás disso. E aí entra um grande desafio para essa igualdade de gênero e a igualdade de direitos, né, entre homens e mulheres em questão. Dando continuidade então a essa temática inicial, trazemos também a contextualização à violência contra as mulheres no Brasil, onde nós temos aí na página 164 dados comparativos, dados apontando aí a violência contra a mulher no Brasil. E aí chama muita atenção esses números para a gente perceber como a violência sofrida por mulheres é algo infelizmente marcado na nossa sociedade brasileira. E aí, observando essas mulheres que sofrem cotidianamente um fenômeno que se manifesta dentro de seus próprios lares, onde, em sua maior parte, acontece por seus companheiros e familiares, que é o fenômeno da violência doméstica e sexual praticada contra as mulheres. E aí entram várias discussões, entram várias reflexões e trazemos aqui uma leitura bastante crítica. Nesse contexto, inclusive, nessa contextualização dessa violência contra a mulher, temos que observar que, sim, houve grandes avanços de políticas públicas, de ações, inclusive do próprio Estado, né, de ONGs, movimentos aí sociais, porém há números para a gente trazer ainda de uma forma negativa. Esse período agora, inclusive, de pandemia, nós estamos vivenciando aí um aumento dessa violência sendo registrada. E isso não é só a nossa realidade brasileira, isso acontece no mundo todo. Mas a gente tem que chamar atenção aqui para os nossos dados para entender principalmente por que esses fatores acontecem. E aí vamos voltar discussões desde essa ideia marcada por uma sociedade patriarcalista, onde muitas vezes aquela figura masculina tem a visão de que ele é o dono dos membros ali da casa, principalmente tendo posse sobre a sua esposa, e acha que ele pode fazer o que quiser com ela, principalmente a violentá-la. E aí é algo para a gente começar a trazer aqui uma leitura bastante crítica, e esses números aqui que vai trazer para vocês, peço vocês que leiam, vai refletir muito, vai fazer você parar para pensar um pouco mais sobre esse assunto. Muitas vezes a gente vê, inclusive, as pessoas ridicularizando algumas políticas importantes, como a Lei Maria da Penha, que foi sim uma grande conquista no combate à violência doméstica contra as mulheres. Mas as pessoas acham que a Lei Maria da Penha está limitada porque também tem mulheres que batem nos seus maridos. Sim, esse tipo de caso pode acontecer. Esse tipo de caso acontece de uma forma muito inferior ao caso contrário, do esposo batendo na esposa. E entra uma questão aí para entender que qualquer indivíduo está assegurado sim nessa questão. Se ele sofre violência, seja por sua esposa ou qualquer outra pessoa que seja, ele tem ali os seus resguardos para se proteger. Porém, no caso da mulher, tem uma lei a mais justamente para intensificar a forma de fiscalizar essa violência, que era muito mais intensa na sociedade que é o contrário, e entra uma discussão também para políticas ali mais asseguras para acabar com essa violência. Claro que, infelizmente, há uma tendência que isso nunca acabará na sociedade, mas é uma forma, sim, de tentar controlá-la e diminuí-la a partir de leis mais rigorosas, como é a proposta da Lei Maria da Penha, não só de incriminar e intensificar o crime daquele agressor, para, inclusive, tentar diminuir outros, mas também é uma forma de criar estratégias políticas para que não surjam novos agressores
e que aquela vítima também tenha uma segurança maior e ter ali uma situação de saída maior daquele problema, porque os impactos não é só físico, com a violência física, mas o lado psicológico é mais intenso, porque ele pode acontecer de uma forma ainda mais velada e aquela mulher se sujeitar a situações piores. Então entramos inclusive nessa discussão das políticas de segurança para as mulheres. Elas podem ser aplicadas em formas de programas, ações, campanhas, serviços, leis e diversas outras atividades desenvolvidas pelo governo, seja federal, estadual ou municipal. Tivemos no período de maio várias ações, onde talvez muita gente nem acessou essas informações de uma forma tão clara, mas elas aconteceram. E agora, inclusive, na televisão está tendo algumas ações bem interessantes de algumas instituições, empresas, buscando aí estratégias para combater essa violência. Vi algumas dicas bem interessantes, inclusive, de uma campanha de ONGs aí também, que foi divulgar vídeos fazendo essa discussão de uma forma silenciosa, onde no vídeo aparecia pessoas com frases na mão, né? A maioria inclusive mulheres, e nelas eles falavam a forma de denunciar a agressão, inclusive falando porque o vídeo era mudo, para que aquelas pessoas que estivessem vendo o vídeo tivessem uma situação maior de segurança, porque ela está vendo, lendo o vídeo e tendo ali as informações de como denunciar. Se o agressor estivesse por perto, não teria uma noção tão rápida e clara que aquilo era um vídeo de denúncia. Então, são estratégias interessantes e políticas interessantes que ela parte sim de ações governamentais, mas ela também parte muitas vezes da sociedade civil ou do próprio ou então do próprio mercado, né, que tem seus interesses também, mas focado principalmente com o seu lado social, seu papel social. E por fim, aqui na semana 3, entramos aqui numa discussão, infelizmente marcada muito na nossa sociedade brasileira, onde nós temos altos índices desse tipo de violência, reproduzidos aí de uma forma intensa, que é a homofobia. E aí quando a gente fala desse termo, né, que seria a homofobia, então mencionando de um termo utilizado para designar uma espécie de medo irracional diante da homossexualidade ou da pessoa homossexual. Quando a gente fala da homofobia, está algo enraizado a uma ideia passada, mas ela está intensificada no momento atual, principalmente com as redes de comunicações globais nas redes sociais, onde grupos de intolerâncias, né, grupos homofóbicos, eles se intensificam nessas redes sociais e agridem de forma mais massificadora. Mas também a gente tem que entender a mudança das políticas, né, e a forma também de combater essa homofobia, que também, sim, temos que destacar, houve um grande avanço, como principalmente leis mais rigorosas, inclusive conduzindo de forma mais crítica a questão da homofobia na sociedade, e assim tendo punições reais de fato. Por mais que a gente ainda sabe que só ter ali na lei não está garantindo de fato, está de forma legitimada. E aí a gente percebe, principalmente na nossa sociedade brasileira, grandes índices desse tipo de violência ainda presente, não só na forma verbal, psicológica, mas na forma física também, de uma forma bastante intensa. Inclusive o Brasil é um dos países que mais tem números de casos de assassinatos de pessoas trans. É algo para a gente refletir como esse impacto da homofobia está presente na nossa sociedade. E aí podemos observar que a homofobia, assim como outras formas de preconceito, tem como atitude colocar essas pessoas homossexuais na condição de inferioridade, de anormalidade, na lógica onde a heterossexualidade seria a ideia padrão e normal da coisa. E aí, a gente, como observar, como essa expressão tem uma questão de uma hierarquização da sexualidade. E aqui nós temos que começar a entender como como esse comportamento preconceituoso, componente como a homofobia, é uma projeção. A projeção é um mecanismo de defesa dos seres humanos que colocam tudo aquilo que ameaça o ser humano como sendo algo externo a ele. Assim, o mal é sempre algo que está fora do sujeito e ainda diferente daqueles com os quais se identifica. E aí começamos a entender como essa ideia da homofobia é uma projeção na sociedade. É a questão, por exemplo, de entender que muitas vezes grupos mais radicais ligados à homofobia também são misóginos, também são racistas, também são machistas, que reproduzem essa ideia de que eu sou a perfeição, eu sou o normal
e aquilo ali é o diferente, aquilo ali é algo errado, é algo que não pertence o certo na sociedade, aquilo é o mal. E aí a gente tem que refletir bastante sobre essa ideia de como isso também contribuiu para alguns estereotipos, como acreditar, por exemplo, que a AIDS era uma doença que contaminava apenas, né, exclusivamente homossexuais. Isso houve até uma grande mudança, porém a gente ainda vê pessoas reproduzindo essas ideias marcadas pela homofobia na sociedade. E a gente tem também que começar a observar que essa ideia da homofobia, como a ideia do machismo na sociedade, ela é reproduzida por nós de uma forma automática, como por exemplo, piadas de forma de ridicularizar uma pessoa homossexual e inclusive rebaixar, transformar ela ali numa gozação mesmo. Isso é algo para a gente trazer uma leitura crítica para entender que por mais que nós temos leis do combate à homofobia, temos leis de combate à homofobia, violência contra a mulher, a ideia de direitos iguais, a ideia de ascensão na sociedade da comunidade LGBT+, acesso à sociedade das mulheres, no acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, na formação superior, acesso à saúde. Por mais que tenhamos leis que garantam isso, elas só se tornam legítimas, de fato, quando a população tem essa mesma consciência. Não basta termos leis em papéis se não temos ações na prática. E aí é uma questão para a gente chamar a atenção aqui para esses termos. A bandeira, inclusive, aí, representando o movimento LGBT+, traz uma forma bastante crítica aí com a marca de sangue, que é algo bastante crítico para a nossa realidade brasileira. Nós temos altos índices de violência contra as pessoas da comunidade LGBT+. Pessoal, para ajudar vocês então, temos aí as orientações das atividades da semana 3. Como vocês já estão aí acostumados, segue aí as orientações do gabarito para vocês montarem no caderno. Não é obrigado a copiar as perguntas, apenas responder. Então, organize aí para ficar legal e ficar fácil de identificação. Não precisa seguir exatamente esse gabarito, mas tente aí organizar de uma forma mais coerente possível para ficar mais fácil de identificar. Identifica a semana, identifica o PET, coloca a unidade temática daquela semana, seu nome, nome de sua sala, sua turma, coloca aí o nome do professor, identifica de forma clara as questões, inclusive responda a lápis para ficar mais fácil depois uma possível correção. Como nossa atividade aqui nós temos 4 questões mais fáceis de resposta, coloquei um pouco de espaço. E tem uma proposta de redação, deixei um espaço maior, inclusive já delimitando o número de linhas para vocês, no caso aqui 25. Vamos orientar aqui para vocês entenderem como é que é fazer cada questão. Questão número 1. Quais as principais mudanças na vida social das mulheres na modernidade? Pessoal, como a gente trouxe no vídeo e também tem no texto, vocês no PET, está muito tranquilo responder essa alternativa. Busquem sintetizar essa leitura, mas busquem trazer os pontos principais dessas mudanças na vida social das mulheres. Lembrando aí que envolve desde fatores econômicos, desde fatores políticos, principalmente na garantia e na conquista de direitos. Questão 2. Cite formas de reprodução da desigualdade de gênero. Essa alternativa também está bastante tranquila, vocês podem até ser criativos ao respondê-las, colocando em um esquema de quadro comparativo, por exemplo. Mas aí vocês podem ser também mais simples, respondendo esses pontos principais sobre essa reprodução da desigualdade de gênero. E aí vamos refletir. Machismo, homofobia foi citados aí em questão, né, no próprio vídeo, nos textos de vocês, são pontos para a gente entender como esse processo de socialização que reproduz esse pensamento na sociedade. Questão 3. Como combater a desigualdade de gênero no Brasil? Essa pergunta ela tem um auxílio para vocês, tanto no vídeo como aí nos textos, quando fala das políticas voltadas, né, esse combate à violência contra a mulher, por exemplo. Mas eu peço a vocês que tragam outras leituras e trazam uma reflexão pessoal sua com grande cuidado, respeitando os direitos humanos, respeitando aí a própria Constituição. Busquem responder de uma forma realmente coesa, né, esse combate, porque a gente sabe que é um grande desafio, mas tem aí possibilidade sim de diminuir, de criar formas para combater essa desigualdade de gênero no Brasil. Questão 4. Como combater a violência doméstica? Essa leitura aí já entra em questões que a gente tinha mencionado, com as políticas públicas. Mas pesquise mais e busque responder de uma forma mais
coerente também. E por fim aqui a questão 5, que é uma proposta de redação. Segue para vocês instruções para produzir essa redação, que tem como tema básico a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí vocês vão buscar apresentar propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos, né, como a gente já tinha mencionado nas alternativas anteriores, e busquem de forma estrutural, né, organizada o texto de vocês, trazer uma ideia dessa problemática, refletir essa problemática para dar essa sugestão no final. Uma ideia de uma redação simples ali, mas que traz argumentos interessantes para quem está lendo. Traz outras fontes de pesquisa também para vocês. No próprio material de vocês aí, nesse caso aqui, no material aqui, que eu tirei só as atividades, vocês vão ter aí alguns textos para orientar vocês. Tem alguns textos bastante interessantes, né? Textos falando sobre a questão do feminicídio, que é essa questão de homicídios voltado às mulheres, especificamente pelo caso delas serem mulheres. São dados aí para a gente trazer reflexões bastante críticas sobre a questão da violência. E aí vocês podem pensar essa problemática e buscar ali como tentar solucioná-la, né? E aí entra várias discussões que vocês podem também ter referências em outros meios, como a internet e no próprio texto aí que vocês têm em mão. Pessoal, vale relembrar vocês que não é necessário copiar as perguntas, apenas responder. E faça aí um gabaritinho tranquilo no caderno de vocês. Outro detalhe, o envio da atividade. Vou estar sempre instruindo vocês em relação ao envio. No próprio material em PDF que foi compartilhado para vocês, tem aí um link onde vocês podem enviar para mim as atividades. É só clicar aí no link, que eu vou também estar compartilhando com vocês por outras formas. Vocês vão estar acessando uma página do Google Formulário e responder para mim. É bem tranquilo aí, né? Vocês vão acessar pelo navegador de internet. Vocês vão colocar aí o endereço de e-mail de vocês para não ter problema de duplicar as mensagens. Tem aí o nome completo, que vocês vão colocar seu nome completo, preferência separa aí maiúsculo, minúsculo, bonitinho, né? Tudo. Marca a sala de vocês. E aí vem as questões para responder. Na semana 1, vocês vão estar respondendo as alternativas só de marcar. Então vai marcar a alternativa, inclusive quando terminar e enviar tudo, já dou uma resposta para vocês correta, para vocês já estarem corrigindo no caderno depois. Na semana 2, tem aí uma opção para enviar o arquivo, como vai ser na semana 3 e 4, vocês vão ver aí no final. Quando vocês clicarem aí para enviar, você vai selecionar o seu arquivo lá no dispositivo, pode tirar a foto no momento, né, no arquivo lá no caderno, porque são alternativas em respostas mais longas, então é preferido fazer assim, tirar a foto, ou já tenha tirado a foto antes e só vem em arquivos e envia para mim. É bem tranquilo. Peço a vocês aí que, se tiverem dúvida, me procurem e seguem então as orientações aí para vocês. Então é isso. Desde já, muito obrigado e até a próxima.